Pessoal, vamos lá então? Então, conforme eu comentei com vocês na sexta-feira, comentei hoje na aula ao vivo. Então, vamos já fazer a correçãozinha de história do grupo 6 e aí vocês já vão realizar a atividade avaliativa, ok? Realizou? Já me manda aí a atividade avaliativa para não correr o risco de esquecer, ok? Então, vamos lá, pessoal. O que vocês vão fazer? Pode abrir o grupo 6 de vocês na página 173, tá? Então, lá tinha um exercício, se eu não me engano, nós até fizemos juntos, mas vamos fazer a correção. Ó. Número 1. O texto a seguir foi escrito por um indígena. Ele fala sobre os nomes que os portugueses deram aos lugares que encontraram quando chegaram ao Brasil. Então, foi feita a leitura, né, desse texto aqui. A partir disso, foi feita as perguntas e vocês colocaram a resposta. Pergunta A. Antes de os portugueses chegarem ao Brasil, qual povo indígena já tinha dado nome às terras, aos rios e aos lagos, segundo o texto, tá? Então, qual que é o nome dos povos indígenas? O povo Tupiniquim, certo? B. Qual o nome os portugueses deram ao lugar onde eles encostaram as naus e caravelas? E o primeiro nome que eles enxergaram, e o primeiro monte que eles enxergaram, então, ó, o lugar onde encostaram as caravelas, eles deram o nome de Porto Seguro. O primeiro morro que enxergaram foi chamado por eles de Monte Pascoal, certo? Vamos então para a página 174, exercício 2. Assinale qual das alternativas mostra a ideia principal do texto da questão anterior. Então, pessoal, a alternativa correta é a alternativa B de bola. A chegada dos portugueses mudou a vida dos povos que aqui viviam, pois o nome das terras, rios e lagos foram mudados e a terra foi tirada dos indígenas. Na 3 tinha que completar, lembra aí que nós fizemos juntos, mas vamos ver como ficou? Então, ó, em 1500, Dom Manuel, o rei de Portugal, preparou uma esquadra com 10 naus, 3 caravelas para ser comandadas por Pedro Álvares Cabral, com o objetivo de fazer uma viagem às Índias. Porém, essa esquadra, antes de seguir o caminho das Índias, dirigiu-se um pouco mais para o oeste, ou seja, explorou o Oceano Atlântico. Feito isso, vocês tinham aqui, né, o exercício proposto, da página 175, tinha que observar a obra e responder. Lógico que cada um respondeu da sua maneira. Eu só vou trazer aqui qual é a sugestão do livro para a resposta, vocês vão ver se faz sentido. Então vamos lá. O que o artista está retratando nessa obra? Ele está retratando um grupo de indígenas preparando uma refeição com um animal caçando. Professor, eu não coloquei isso. Mas tem uma coerência? Se tem uma coerência, ótimo, tá? Qual teria sido a intenção do artista ao pintar esse grupo de indígenas? A resposta esperada é que o artista queira retratar o cotidiano em uma comunidade indígena, ou seja, os seus costumes, as suas feições e também as características da fauna e da flora, ou seja, o jeito que os índios viviam, né, pessoal? Feito isso, nós vamos para o exercício da página 178. Vamos lá. Escreva se as alternativas são verdadeiras ou falsas. O processo de colonização do Brasil foi consequência das grandes navegações. Verdadeiro. A primeira riqueza explorada foi o pau-brasil. Verdadeiro. Os indígenas foram bem recompensados por ajudarem na extração do pau-brasil. Falso. Isso não é verdade, né? Porque eles davam coisas de pequeno valor para os índios. Assinale a alternativa correta. Qual é o nome que se dá à troca realizada entre os indígenas e portugueses? Resposta correta é a B, escambo. Viviam como nômades, percorrendo grandes distâncias em busca do melhor lugar para ficarem. Conseguiam alimentar tribos inteiras com o trabalho agrícola. O trecho anterior se refere aos indígenas. Resposta C. Página 179, vocês tinham que ler aqui, né, esse textinho e responder de acordo com o texto. O texto apresentado fala de uma árvore. Que árvore é essa? O pau-brasil. B.
que nome que os indígenas davam a ela e qual o seu significado. Então, os indígenas chamavam o pau-brasil de Ibirapitanga, que em tupi significa madeira vermelha. C. Para que os indígenas a utilizavam? Para atingir as penas, certo? E aí nós temos aqui a página 179. Vocês tinham que fazer uma pesquisa, né? Então é uma resposta pessoal, não estarei comentando. Depois nós vamos lá para a página 184, né? Que nós tínhamos aqui que observar essa obra e responder o que se pedia. Quem é o autor da obra? Ó, John Moritz Rugendas, tá bom? Há o nome dele aqui, ó, pessoal, certo? Na página 185. Quando foi feita? Então, lá na obra aqui a gente consegue ver o ano, ó, há 180 anos atrás. Então, como que nós colocamos? Ó, cerca de 180 anos atrás. Quem fez aí a continha para saber, né, no ano que nós estamos para menos 180, a gente descobre aí que foi no ano de 1837. Como os indígenas representados na obra estão atravessando o rio, eles estão usando uma ponte feita de cipó. Olha só, olha aqui. Como os indígenas representam. Desculpa, D. De que outras maneiras eles poderiam atravessar o rio? De canoa, nadando. É uma resposta pessoal, né? Quais outros costumes indígenas estão sendo representados na pintura? Caça com arco e flecha, estarem nus, a mãe carregando os filhos, cestos de palha, cortando galhos de árvores para fazer arco e flecha e outras ferramentas. Lógico, você colocou alguma coisa que não está aqui, mas está na obra, você viu? Tudo bem, tem que ter coerência, né? O que não pode é colocar uma coisa que não tem nada a ver. Na página 186, nós tínhamos que observar essa obra também, né? E aí responder o que a imagem revela para você. Pessoal, não vou comentar, porque eu acredito que cada um tem o seu olhar, tem as suas particularidades, então cada um respondeu o seu. Marque a alternativa correta. Vamos lá. Sabe-se que 200 anos atrás, depois da chegada dos portugueses, a população indígena havia reduzido a menos da metade e muitos povos indígenas inteiros desapareceram. Quais fatores contribuíram para esse desaparecimento? Então, a resposta correta é a B de bola. Foi a doença, a escravização, o aprisionamento e os conflitos contra os europeus. Ok? Feito isso, nós terminamos a correção. Então, o que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos fazer a atividade avaliativa, tá? Então, vocês já peguem a atividade avaliativa, já coloquei lá no WhatsApp desde ontem, do grupo da família. Quem vai imprimir, que já imprimiu, já está com a atividade avaliativa em mãos. Quem não vai imprimir, vai fazer no caderno. O que vai colocar, pessoal? O nome, a data de hoje, atividade avaliativa História grupo 6, tá? Aí, você que vai copiar, você vai escrever o seguinte, ó. O descobrimento do Brasil. Eu vou até ampliar um pouquinho mais, para que você que vai copiar aí possa ver melhor, tá? Então aqui dá para ver bem. Ai, será que a minha câmera está tampando? Deixa eu diminuir um pouquinho para 100%. Acho que assim tá bom, né? Dá para você ver bem aí? Vou até subir um pouquinho aqui para que você consiga ler, tá? Então, o que vai acontecer agora? Vocês vão ler este texto sobre o descobrimento do Brasil. Não vou fazer essa leitura com vocês agora. Agora eu quero que vocês leiam, porque essa atividade avaliativa, a avaliação também é a leitura, tá? Então, vocês vão ler esse texto com bastante atenção. Leia uma, leia duas, leia três, se precisar. Quem está copiando a prova não precisa copiar o texto, vai apenas ler, tá? Já li aí o texto, professor, umas 2 vezes. O que eu vou fazer? Eu vou para a próxima página, a próxima folha.
Na próxima folha tem algumas perguntas que estão relacionadas a esse texto que você acabou de ler. Eu vou voltar aqui, né? Para quem está copiando a prova, de repente tem medo que a minha imagem aqui esteja tampando. Mas também, pessoal, se você não imprimiu, é só lá no grupo do WhatsApp, tem lá o PDF, dá para ver direitinho, tá? Então, a primeira pergunta fala o seguinte: quem está copiando tem que copiar a pergunta e pôr a resposta, tá? Não pode pôr só a resposta. Vamos lá. Pergunta número 1. Qual foi o nome que recebeu o primeiro monte avistado pelos portugueses? E por que recebeu esse nome? Então, se você ler aqui, né, vai falar, ó, quer ver? Só vou ler esse comecinho para vocês verem, ó. A expedição de Pedro Álvares Cabral chegou às terras brasileiras no dia 22 de abril de 1500. Ao aproximar-se das terras brasileiras, avistaram um monte e lhe deram o nome de Tananã, tá? E fala por que que deram esse nome, tá aqui. É só você ler. Tem que ler o texto, tá? Então, tudo bem. Então, vamos lá. Voltando aqui. Pessoal, quem vai copiar, às vezes a minha imagem estiver aqui, dá uma pausinha que eu vou aumentar aqui para que vocês possam ver de uma forma melhor, tá bom? Então, vamos assim. Eu vou lendo aqui e aí vocês vão poder ver melhor tudo que está escrito aqui. Deixa eu vir assim. Oh, meu Deus. Deixa eu ver como que eu consigo ajeitar aqui. Aí. Então, qual foi o nome que recebeu o primeiro monte avistado pelos portugueses e por que recebeu esse nome? Está lá no texto, eu acabei de mostrar para vocês. Leiam e escreve aqui. Qual foi a data do descobrimento do Brasil? Está lá no texto, tá? Você vai fazer um X na alternativa correta. 3. Vamos para a pergunta 3. Aqui, ó. Quem comandava a expedição que descobriu o Brasil? Quem foi? Pedro Álvares Cabral, Feira Henrique Soares ou Pero Vaz Caminha? Está lá no texto. Faça um X na resposta correta. Número 4. A primeira carta enviada ao rei de Portugal foi escrita por... Nós já estudamos isso em história o ano passado, se eu não me engano. Mas lá no texto está falando. Quem que fez aí a primeira carta para o rei de Portugal? Hein? Ó, deixa eu ver. Tá por aqui, ó, no segundo parágrafo, tá falando quem que escreveu, ok? Então vai lá conferir. Tem que ler, entender e achar as perguntinhas aí. Então, né, depois do 4, nós vamos para o 5. Oh, meu Deus! Tia Dani tá tonhonhon aqui, tá apanhando hoje. Número 5, aqui, ó. Qual o estado em que a expedição aportou? Ou seja, qual foi o estado aqui do nosso Brasil, que a expedição lá de Portugal aportou, ou seja, parou e desceu na terra firme. Foi no Rio de Janeiro, na Bahia ou em São Paulo? Lá fala, hein? Nós também já falamos sobre isso. 6. Qual os outros nomes que nosso país recebeu antes do nome Brasil? Isso fala lá no texto, isso fala na nossa teoria. Conversamos sobre isso nas aulas. Então, dá para vocês colocarem aí. 7, vamos na 7? Então, vamos aqui na 7, ó. Ó. Oh, meu Deus. Aqui. Por que o Brasil recebeu esse nome? Também conversamos sobre isso, né? Nas nossas aulas ao vivo. E aí, por que o Brasil recebeu o nome de Brasil? Escreve aí bonitinho para mim. Pessoal, parágrafo, letra maiúscula, letra legível, tudo direitinho. Feito isso, nós vamos para a próxima página. Tem mais um textinho. É história e leitura. Vamos ler aí sobre a chegada dos portugueses no Brasil? Então, você vai novamente fazer a leitura, tá? Faça a leitura desse texto. O pessoal que está copiando não precisa copiar o texto. Faça só a leitura, mas aí você vai escrever aí nessa prova. Ó. Chegada dos portugueses no Brasil. Número 1. Aí tem que copiar, tá? Leu todo o texto, que a tia Dani não vai ler com vocês, porque eu quero que vocês leiam. Nós vamos responder o que se pede. Leia com atenção cada afirmação
Depois assinale a opção correta, que está certo. Pergunta A. Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil na época do Carnaval, certo ou errado? Foi no Carnaval que ele chegou aqui? B. Quando os portugueses chegaram aqui, a terra já era habitada pelos índios, certo ou errado? 2. Como vivia a população encontrada aqui pelos portugueses? Quem era a população que já vivia aqui encontrada pelos portugueses? E como eles viviam? 3. Por que os portugueses ficaram impressionados com a maneira de os indígenas lidarem com a posse da terra? Lá no texto também comenta com isso. Por que os portugueses acharam, né, diferente, ficaram impressionados da maneira com que os indígenas lidavam ali com a posse das suas terras? Lá no texto fala, lê lá. 4. Marque um X na alternativa correta. Agora é uma reflexão para você. Ver qual que está certa. Apenas uma está correta, hein? Os portugueses consideram os índios seus amigos e por isso pagou muito bem por seus serviços. Foi assim? Os portugueses pagavam os índios pelo serviço e pagavam muito bem? Também conversamos sobre isso, hein? Próxima. Antes de ser chamado Brasil, nosso país chamou-se Ilha de Vera Cruz e Terra de Santa Cruz. Tá certo isso? Então vamos lá, pessoal. Façam a leitura. Se precisar, volta para a teoria do livro. Tem que ler esses dois textinhos, porque as respostas estão no texto. Entenda, leia uma, duas, três, quantas vezes precisar. Ok, meus bens? Então, ó, nós ficamos por aqui com a nossa atividade avaliativa. Terminou a atividade avaliativa, fotografe e me envie que eu estou esperando. Combinado? Beijo, até amanhã.